Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pela nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos início ao assunto dos fenômenos místicos extraordinários. Como o próprio nome já diz, são extraordinários. Não acontecem sempre. Esses fenômenos místicos extraordinários costumam ocorrer principalmente durante a fase contemplativa. E na fase contemplativa, ainda mais a partir dos êxtases. É o momento que mais ocorrem, embora isso nunca seja uma regra absoluta, como vemos aí nos casos de videntes, de aparições até aprovadas pela Igreja. Além disso, como o demônio costuma também macaquear, imitar as obras de Deus, ocorrem também, tanto nos verdadeiros místicos como nos falsos místicos, os chamados fenômenos diabólicos, as obsessões e possessões, que trataremos também na próxima aula, talvez. Os fenômenos divinos extraordinários podem se dividir em dois grupos. Primeiro, as revelações privadas e, segundo, as graças gratuitamente dadas, que englobam os carismas, do qual trataremos na aula seguinte, muito brevemente, e até os fenômenos psicofisiológicos, que incluem aí as levitações, bilocações, os estigmas, dom de perfumes, etc., que também trataremos brevemente na aula que vem. Hoje trataremos especificamente então sobre as revelações privadas. Em geral, a revelação privada é uma manifestação divina, sobrenatural, sobre alguma verdade oculta. Quando essa manifestação tem por finalidade o bem de toda a igreja, é chamada de revelação pública. E quando é para utilidade particular dos que por ela são favorecidos, chama-se revelação privada. Sempre houveram na história da igreja revelações privadas. Então, aquelas pessoas que as rejeitam não sabem nem o que estão dizendo, porque isso ao longo de toda a igreja estão repletas de revelações privadas, inclusive de festas já incorporadas na liturgia da igreja, etc. As escrituras e os processos de canonização mencionam milhares de casos, de revelações privadas. Elas não fazem parte do objeto da fé católica. A fé católica se baseia somente no depósito do verdadeiro da fé, nas escrituras e na tradição da igreja. A revelação privada, ninguém é obrigado a crer nelas. Embora que é claro que se Deus está comunicando, talvez para reforçar alguma ideia, alguma doutrina meio esquecida, alguma necessidade particular da humanidade naquele momento, seja bom que se creia e seja bom, inclusive, que se obedeça. Mas não há obrigatoriedade, porque a revelação se completa com Jesus Cristo e o início da igreja, no dom do Espírito Santo, Pentecostes. Então a igreja apenas permite que sejam publicadas essas revelações para instrução dos fiéis, para edificação dos fiéis. Mas não há necessidade estrita de que se creia. Então, por isso, pode-se crer em uma, não crer em outra, etc. Isso fica dentro da liberdade, é uma questão de crença, de fé e de confiança nos videntes. Essas revelações acontecem de três maneiras: ou por meio de visões, ou locuções sobrenaturais, ou ainda por toques divinos, chamados toques divinos. As visões são percepções sobrenaturais de algum objeto que naturalmente é invisível aos homens, a nós. As visões não são propriamente revelações, exceto quando manifestam alguma verdade oculta. Às vezes é só uma imagem, então não há propriamente uma revelação, é apenas uma visão, e essas visões podem ser de três tipos: sensíveis, imaginativas ou puramente intelectuais. As chamadas visões sensíveis ou corporais são as ditas aparições.
são as que os sentidos percebem uma realidade invisível ao homem. Não é necessário que esse objeto percebido seja um corpo humano, de carne e osso. Basta que seja, às vezes, uma forma luminosa, sensível. Então, acontecem aí, às vezes, santos que veem luz, alguma coisa assim, e que comunicam exatamente uma imagem. Como São Paulo, até no caminho de Damasco, também viu, foi ofuscado por uma luz. As visões imaginativas são as que são produzidas na imaginação por Deus, por anjos, ou acordado ou durante o sono. Existem muitas questões de sonhos, como a própria Bíblia nos diz, os sonhos de São José, e aliás até os de José, filho de Jacó, no Antigo Testamento, mas também São João Bosco é muito famoso pelos seus sonhos, que na realidade não se tratam propriamente de sonhos, né? Disse sonhos para explicar, tentar dar uma melhor compreensão, mas é uma revelação à maneira de um sonho. A pessoa que o recebe sabe interiormente que não se tratou de sonho, mas é a forma que ele tem para poder explicar. E também através de visões, tipo Santa Teresa d'Ávila, que teve a visão do castelo interior, que levou a ela a compor o livro das 7 moradas, ou Castelo Interior. É comum que essas visões sejam acompanhadas de uma visão intelectual que explica o significado da primeira. Existem as visões de Santa Hildegarda, doutora da Igreja, atualmente foi proclamada doutora pelo Papa Bento XVI. Teve muitas visões desse tipo. Ela tinha a visão de uma imagem e a explicação daquela imagem interiormente, intelectualmente, ela recebia a explicação. Essas visões intelectuais são aquelas que interiormente, no espírito, a pessoa percebe uma verdade espiritual sem forma sensível. Muitas vezes, então, como Santa Hildegarda, duplamente, tem a forma sensível e é intelectual, e outras vezes somente intelectual, sem a parte sensível. É o caso da visão que Santa Teresa de Ávila teve da Santíssima Trindade, que depois ela tentava explicar, mas não conseguiria passar o que ela compreendeu. E há visões que reúnem 2 ou até 3 características dessas ao mesmo tempo, como a de São Paulo no caminho de Damasco. A esse respeito, o padre Tanqueray vai dizer: ela foi simultaneamente sensível quando viu a luz fulgurante que brilhou para ele, né? Foi imaginativa quando foram representados na imaginação de São Paulo os traços pessoais de Ananias, e também foi intelectual quando compreendeu a vontade de Deus a seu respeito. Então ela envolveu os 3 tipos de visões: sensível, imaginativa e intelectual. O segundo tipo de revelação privada são as locuções sobrenaturais, né, que são manifestações do pensamento divino que são percebidos pelos sentidos externos, né, visão, audição, até o tato, ou internos, a imaginação e a memória, ou diretamente no intelecto, né, a pessoa compreende o que deve dizer, digamos assim. E depois existem ainda os toques divinos, que são sentimentos espirituais deliciosos, impressos na vontade por uma espécie de contato divino, e acompanhados de uma viva luz para o intelecto. Então as pessoas às vezes se sentem abraçado por Deus, sentem ser pego no colo por Deus, coisas desse tipo, e também interiormente comovido interiormente muito, como um toque divino. Também são formas de revelações, embora nem sempre se trata de uma coisa para expor-se publicamente, às vezes é para a própria pessoa somente. Bom, diante das revelações privadas, qual é então a melhor atitude a ser tomada diante dessas graças extraordinárias? Os grandes místicos são unânimes em dizer que não se deve nem desejar nem pedir tais favores extraordinários. Veja, ao contrário da oração contemplativa que abordamos na aula passada, que se pode pedir porque ela contribui muito com a santificação, já todos são unânimes também disso, que se pode pedir com esse desejo de santificar-se. As revelações privadas têm uma outra conotação, e eles dizem: não se deve pedir e nem desejar. Deixe isso no abandono de Deus. Elas não são meios necessários para alcançar a união divina, e às vezes, em razão das más inclinações da pessoa, são até obstáculos, e se tornam muitas vezes obstáculos, e provocam até mesmo muitos desvios, principalmente se a pessoa não tem o preparo para recebê-las
e às vezes se desviam realmente muito do caminho, e a igreja está cheia desses exemplos. Sobre ainda o discernimento dessas revelações, o que a gente pode perceber para discernir se de fato é algo divino ou não, ou se é puramente humano, fruto de uma imaginação, ou é até diabólico. Veja que Deus pode fazer revelações a quem lhe prover, até mesmo aos pecadores, como já aconteceu na história da igreja. Normalmente acaba levando o pecador a converter-se, mas nem assim. Até na Bíblia tem revelações aí a Balaão, sacerdote pagão, etc. Mas o comum, regra geral, é que ele concede isso somente a almas não apenas fervorosas, mas já elevadas ao estado místico. Esse é o mais comum. Nas almas místicas ocorrem muito mais frequentemente as revelações privadas que a pecadores, que são exceções, né, embora possam acontecer. Então é preciso, antes de tudo, examinar as qualidades naturais e sobrenaturais da pessoa que recebeu a revelação. E quais são as qualidades naturais? Primeiro, estado de saúde física e mental. Existe, inclusive, um caso muito conhecido na igreja, que é de Teresa Neumann, que tudo indica que as revelações delas fossem verdadeiras, mas ela teve um diagnóstico anterior de histeria. E isso impediu completamente que o processo seguisse adiante. A igreja é muito prudente nesse sentido. Para que eu vou provar isso se existe um diagnóstico médico anterior falando disso? Então, não foi para frente. Depois, temperamento, caráter, o equilíbrio, o bom senso da pessoa, a retidão, tudo isso deve ser levado em consideração. Se ela é muito sensível, muito imaginativa, se é dada a exagerar as coisas, todos são elementos que devem ser levados em consideração. Ainda sobre as qualidades sobrenaturais. A pessoa é de uma virtude sólida, se já foi provada, ou somente tem um fervor mais ou menos sensível, é um recém-convertido. Ela tem humildade profunda e sincera, ou gosta de exibir-se, de contar a todos os seus favores espirituais, ficar alardeando para todo mundo. Um dos sinais marcantes da veracidade é a questão da humildade. Se falta humildade na pessoa, é um péssimo sinal. Também não é bom sinal que o vidente fique tentando provar para todo mundo que é verdadeiro. Tem essa ânsia de querer mostrar é verdadeiro. Porque quando a pessoa está abandonada em Deus, Deus dá a visão para ele, pede que comunique alguma coisa, ele simplesmente comunica, deixa Deus o encargo de fazer as pessoas acreditar ou não, e ela não vai se empenhar tanto com isso. Também é bom que se diga que se o vidente, a pessoa já tem uma direção espiritual, se ele relata isso primeiro ao diretor espiritual, segue os seus conselhos, suas orientações, ou é desobediente. A desobediência é outro sinal muito ruim para se considerar verdadeira uma divina revelação. E também é bom ver se ela já passou pelas provações passivas, a segunda conversão, a terceira conversão, ou pelo menos já passou pelos primeiros graus de contemplação, oração de quietude, se já teve êxtase, porque é onde acontece mais comumente essas revelações. Todas essas qualidades, evidentemente, não provam a verdade de uma revelação, mas formam um conjunto de indícios que tornam mais fidedigno o testemunho do vidente. Nada é definitivo. Outra coisa é ser vista em relação à matéria das revelações. Toda revelação contrária à fé e aos bons costumes deve ser rejeitada radicalmente e prontamente. E isso é doutrina unânime dos doutores e é baseada nas próprias palavras de São Paulo aos Gálatas. Ele vai dizer: mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Ou seja, a revelação está completa nas escrituras e na tradição, e nada pode ser contrário a essa fé. E também deve-se rejeitar qualquer visão contrária ou revelação contrária às normas de moral e decência. Então, aparições de formas humanas nuas, de linguajar vulgar, sem modéstia, que ofendem o pudor, também devem ser prontamente rejeitadas. Também não se admitem como divinas exigências às vezes impossíveis de realizar. Deus nunca nos pede o impossível. É claro que às vezes Deus diz que Ele vai fazer. Isso vai acontecer porque eu vou fazer. Então poderá eventualmente ser verdadeiro. Mas se Ele pede para fazer alguma coisa impossível, também não deve ser acreditado, deve ser rejeitado. Outra regra também é quanto aos efeitos da revelação. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, se aquilo produz sentimentos de humildade e de maior fervor, é claro que
deve-se dar mais crédito. Mas segundo Santo Tomás e Santa Teresa, também eles dizem que a visão divina ou a revelação divina normalmente no princípio produz um sentimento de assombro e temor. E logo em seguida ela se converte em uma profunda paz e uma duradoura paz, alegria e segurança. Então, nas visões diabólicas acontece o contrário. No início ele pode causar uma alegria e logo a seguir produz perturbação, tristeza, desalento. Essa é a diferença, né, da revelação divina. Isso aí, primeiro começa com um assombro, com um certo temor, a pessoa se assusta e depois vem paz, alegria e segurança, ao contrário da revelação diabólica. Então, como já disse, as verdadeiras revelações também confirmam a alma na humildade. Aliás, a pessoa se humilha mais ainda, não se acha nem digna daquela revelação. E também confirma ela na obediência, na paciência, na conformidade com a vontade de Deus. E as falsas acabam gerando orgulho, presunção, desobediência. Tudo isso deve ser levado em conta. Bem, quando acontece uma visão, uma revelação, é correto então pedir sinais para que se confirmem as revelações privadas, até por diretor espiritual, por exemplo, para ele discernir se aquela visão é uma visão verdadeira, aquela revelação. Então, disse que sim, pode-se pedir com humildade e condicionalmente, que obviamente Deus não está obrigado a fazer milagres nem provar revelação para ninguém. Mas, quando pedir, então, convém deixar que Deus escolha a maneira de pedir. Tem o caso famoso de Lourdes, né, que o sacerdote, o pároco local, pediu para que Deus fizesse florescer uma roseira silvestre em pleno inverno. E Deus não o fez. Porém, forneceu mais tarde um pouco o milagre da fonte de Lourdes, da água miraculosa que tantas graças já trouxe para a humanidade. Então, não deu o sinal que o sacerdote quis, deu outro. Temos também o caso de Guadalupe, né, das rosas em pleno inverno, que o San Juan Diego colheu em pleno inverno e que acabou convencendo o bispo da verdade das revelações. A cuidadosa verificação do sinal pedido produz um bom sinal de veracidade. Então, verifica tudo verdadeiro, aquilo foi realmente miraculoso, é bom sinal de que a aparição, a revelação é verdadeira. Outras regras de discernimento, ainda quanto ao conteúdo da revelação, é saber que uma revelação pode ser verdadeira na essência e, contudo, estar misturada de erros acidentais. E isso acontece muito comumente. Diz o padre Tanqueray que Deus não costuma corrigir imperfeições ou erros intelectuais da mente dos videntes. Eles têm uma noção errada de algum conceito e às vezes aquilo se mistura com a revelação. Deus visa primeiro o bem espiritual e não a formação intelectual dos videntes. Então, decorrente disso, temos uma série de fatos que aconteceram na história da igreja, onde se misturam a atividade humana e a ação sobrenatural de Deus. Então, por exemplo, erro de época sobre ciências físicas. Temos aí caso, parece, de Santa Francisca Romana, que viu o céu empíreo com água por cima, alguma coisa assim desse gênero. Ideias ou preconceitos dos diretores espirituais dos videntes também influenciam. E, às vezes, erros históricos. Então, o número de golpes que Jesus recebeu na paixão, que é o caso de Santa Brígida, mas outros santos também contaram, até a Teresa Neumann também parece que eu já citei aqui, parece que também contou, e às vezes não confere, nem às vezes os dados também não conferem nem com pesquisas histórico-científicas. Por outro lado, também existem outras causas de erro que as revelações podem ser mal interpretadas. Temos até exemplo bíblico disso. Agora não vou lembrar, mas acho que é o caso de Gideão, que achou que pelo que Deus tinha dito que eles iam vencer a guerra e perderam. Deus não disse que iria vencer, né? Mas ele entendeu que sim. E tem também o famoso caso de Santa Joana d'Arc. Ela era beneficiada com vozes, com locuções. Ela perguntava a essas vozes se ela seria queimada, quando ela foi presa seria queimada. E essas vozes responderam que ela se entregasse ao Nosso Senhor, que ela seria libertada por uma grande vitória. Então, ela achou que essa frase significaria a sua libertação, ou seja, não seria queimada viva, e no entanto foi queimada. A grande vitória é a sua alma completamente glorificada por Deus. Então, ela simplesmente interpretou humanamente uma revelação divina e cometeu esse equívoco. E também temos o caso de São Norberto, que afirmou saber por revelação que o anticristo viria no tempo dele. Temos o caso famoso de São Vicente Ferrer, que anunciava o próprio juízo final, confirmava isso até por milagres, e ficou conhecido até por anjo do Apocalipse, que anunciava a proximidade do juízo final. Até São Paulo dá a entender que estaria próximo. Nas suas cartas ele também expõe isso aí. Essa questão da proximidade é uma constante nas revelações, que as pessoas sempre acham que
o fim dos tempos, ou o anticristo, ou alguma coisa estão muito próximas, né? Outra causa de erro é que uma revelação pode ser também inconscientemente alterada, pelo próprio vidente quando tenta explicá-la, como eu já citei algum caso, e com mais frequências pelos que anotam, pelos secretários, como é o caso de Santa Catarina de Sena, no livro do Diálogo, que diz que o secretário, que era um sacerdote, anotava e alterava algumas coisinhas para ficar melhor redigido. Então não se sabe exatamente, às vezes, até que profundidade isso foi corrigido. Também próprio Santa Brígida, que reconheceu que às vezes retocava as revelações para explicar melhor. E essas explicações nem sempre estavam isentas de erros. E também os que escreveram as revelações de Maria de Agri, da Beata Catarina Emmerich, de Maria Latasti, também retocaram de uma extensão até grande, que não se sabe direito agora como determinar o que é revelação e o que não é. Por tais razões, nunca excessiva prudência no exame das revelações privadas. Então tem que tomar realmente muito cuidado. O melhor mesmo é sempre imitar a reserva e a prudência da igreja, e ir devagar e analisar bem até ficar plenamente convencido. A igreja só admite uma revelação depois de muito comprovada e devidamente investigada. E ainda assim, por um tempo, às vezes, até comete equívocos. É o caso de Santa Faustina, por exemplo. As revelações foram colocadas até no livro do Index. Mais tarde, João Paulo II retirou elas e hoje Santa Faustina e os livros das revelações do seu diário é lido mundialmente. E também a paciência. Veja o quanto tempo às vezes leva para ser comprovado. É o caso também de Santa Faustina. Mas a Beata Juliana de Liege, por exemplo, escolhida por Deus para se instituir a festa do Santíssimo Sacramento. Somente 20 anos depois de suas primeiras visões é que ela submeteu os projetos aos teólogos. 20 anos depois. E só 6 anos depois da sua morte é que a festa foi instituída pelo Papa Urbano IV lá em 1264. Veja então, as coisas não acontecem da noite para o dia. Também a festa do Sagrado Coração de Jesus, né, e até a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, foi aprovada muito tempo depois das revelações de Santa Margarida Maria Alacoque. E ainda foram aprovados por motivos independentes dela. Portanto, devem haver provas convincentes para se pronunciar com certeza sobre a veracidade de algumas revelações. De modo geral, não devemos nos satisfazer com uma única prova. Deve-se verificar várias delas, analisá-las para ver se são todas convergentes, cumulativas, se não há contradições profundas e se elas se confirmam também mutuamente. O melhor é sempre reservar a divulgação da revelação ao diretor espiritual e seguir seu conselho. É o que fazia Santa Teresa de Ávila. Inclusive, Jesus pedia-lhe fazer alguma coisa, ela, como já tinha uma fama meio de santa, ela levava o caso ao diretor espiritual como fosse uma ideia sua, sem dizer que Jesus lhe pediu, porque se dissesse que Jesus lhe pediu, prontamente o diretor ia acatar, porque já a conhecia. Mas ela queria confirmar se era realmente essa vontade de Deus. Então ela dizia como se fosse uma ideia dela, e se o diretor acatasse, então ela entendia, é vontade de Deus, porque Deus pediu e abriu o coração para que o diretor espiritual entendesse. Veja, e se o diretor não acatasse, ela esquecia, a menos que Jesus insistisse depois, e depois Jesus próprio elogiou o comportamento de Santa Teresa. Bem, já falamos um pouco sobre que não se deve pedir nem desejar esse tipo de revelação. Quem insiste muito nesse tópico, isso é unânime entre os teólogos, mas São João da Cruz insiste muito que devemos procurar até mesmo rejeitar, opor uma certa resistência às revelações por medo de ser enganado, por causa das consequências que podem advir. São João da Cruz vai dizer o seguinte: nas visões corporais e nas impressões sensíveis, ou mesmo nas comunicações mais interiores, quando são obra de Deus, o seu efeito se produz instantaneamente no espírito, sem dar à alma tempo de deliberar para aceitá-las ou rejeitá-las. Então a pessoa não tem nem sequer tempo quando é a revelação divina, mas se ela tem tempo, ela deve procurar até resistir. Ele vai dizer assim, convém, pois, a alma repelir de olhos fechados as representações, venham de onde vieram, se assim não fizesse, daria tanta entrada às do demônio, e a este tanta liberdade, que não somente teria visões diabólicas a par das divinas, mas aquelas se iriam multiplicando e estas cessando, de tal maneira que viria tudo ser do demônio e nada de Deus. E assim tem acontecido a muitas pessoas incautas e ignorantes. Julgam-se tão seguras nessas comunicações que grandemente lhes custou a volta a Deus na pureza da fé. E muitas jamais puderam voltar
por terem as ilusões do demônio lançado nelas profundas raízes, né? Então ele diz que a pessoa busca, devagarzinho o demônio vai se infiltrando, vai trocando divisão divina por divisão diabólica e afasta a pessoa da fé, e ela com muita dificuldade volta para a igreja. E ele insiste nesse ponto, dizendo o seguinte: torno a dizer, a alma presa a graças sensíveis permanece ignorante e grosseira na vida da fé, e fica sujeita muitas vezes a tentações graves e pensamentos importunos. A alma que fica presa a esse tipo de revelação, dessas graças extraordinárias, ela fica ignorante e grosseira na vida da fé, é o que nos diz o doutor místico da igreja, São João da Cruz, porque elas são um adendo a algo extraordinário que não conduz diretamente à santidade, né? Pode até auxiliar em alguns momentos, mas para a vida da pessoa não está diretamente ligada com a santidade. Então hoje era o que tínhamos para apresentar. Na semana seguinte continuaremos falando com as graças gratuitamente dadas, como falamos no início. Agradeço a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe.